Agora vai ser para valer. Muito bem, então, aula de hoje veremos o transistor bipolar de junção, uma revisão da aula passada, só que na aula passada a gente usou o PSIM para simular o transistor, nesta aula a gente vai usar o LT-Spice. Então, o principal objetivo desta aula aqui é mostrar como é que se simula no LT-Spice. Perfeito? Então, quem não tiver instalado, instale o LT-Spice, ele tem essa cara, tá? Não vou mostrar como instala, tá? Não, creio que vocês não vão ter dificuldade em fazer isso. O que eu vou mostrar aqui é a partir desse ponto, como é que simula e, para ser mais objetivo, tá? Eu vou mostrar como é que responde ao questionário. Então, foi feito um questionário aqui, no Moodle, né? Temos aqui da aula 5 na 4, né? Temos um sandbox. E esse aqui é uma questão, tá? Essa questão é uma que está no questionário ali, tá? Então é o questionário D, é o índice do questionário D, perfeito? Vou só mostrar aqui o questionário D. Tá vendo? É esse primeiro. Tem 4 simulações, tá? 2 com o NPN, tá? E 2 com NPN. Com o PNP, tá? Esse é o PNP, perfeito? Então, eu vou fazer o que? Este exercício, então. Vou dar uma pequena revisada sobre o transistor, tá? Então, vamos a isso. Deixa eu só abrir aqui nossa apresentação. Muito bem, então a gente tem 2 tipos de transistores, tá? É o NPN e o PNP, tá? A grande diferença deles é o sentido das tensões e das correntes, tá? Então o que você precisa lembrar sobre o transistor do tipo NPN ou PNP, perfeito? Primeira coisa, tá? Então eles têm desenhos diferentes, tá? A diferença principal está aqui na setinha. A seta, ela se apresenta no emissor, tá? E ela indica a corrente aqui de emissor. Observe que no NPN essa corrente ela sai do emissor. Já no PNP ela entra no emissor. Então essa é a principal diferença de um para o outro, tá? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Esse é o BC546B, é o que a gente vai usar para simular, tá? Ele como é que você sabe que tipo que é? Você vai entrar no datasheet e lá no datasheet ele vai ter esse desenho indicando a pinagem, né? O número da pinagem aqui, né? Por exemplo, 1, 2 e 3, tá? Então, eu vejo aqui que o 1 é o coletor está aqui, é o pino 1. A base, né? A base é o 2, B de base, aqui é o pino 2, e o pino 3 fica o emissor, tá? Então, o pino 3 é o emissor, pino 3. Fica a mesma coisa para o outro, tá? Então, o pino 3 é o emissor, o pino 1 é o coletor e o 2 é a base, ó, tá vendo? Então, essa é a identificação quando você for comprar de um transistor para o outro. Este aqui é o BC556B, tá certo? Ele é do tipo PNP, tá? Então, a diferença você vê em datasheet, tá? Externamente eles são idênticos, vai mudar o número dele, e com base nesse número você vai buscar na folha de dados e você vai saber qual é o tipo de transistor que você está usando, tá? Ou que você vai usar. Muito bem, então, primeira coisa, a corrente de emissor é a maior delas, e elas seguem aqui, corrente de base e a corrente de coletor, certo? Então, se você considerar um nó aqui, né? Então, essa corrente aqui é a maior delas, então as outras duas saem. Essa aqui é maior, então as outras duas vão entrar, tá? I de base e I de coletor, tá? Então, I de emissor é maior delas, é igual a I de base mais I de coletor, perfeito? Então, essa é a primeira coisa que você tem que observar, tá? E temos o que também? Além das polaridades das correntes, temos a polaridade das tensões, tá? Então, a tensão entre coletor e emissor, tá? Ela vai entrar no mais, sai no menos. Então, é VCE para o NPN, tá? Já
do PNP, temos entrando aqui no emissor e saindo no coletor. Então é VEC, ó. Perfeito? As outras temos que é um PN, né? N aqui, ó. Então P é o positivo, mais menos, então a gente tem aqui VBE de tensão aqui, né? Nessa junção e na outra junção, o mais está aqui e o menos está ali. Então é VBC. Perfeito? Então essas são a nomenclatura das tensões e das correntes no transistor NPN. No PNP, o mais vai estar aqui, o mais está aqui e o menos aqui no meio. Então é VEB e VCE. Perfeito? Observe, VCE não, VCB. Perfeito? Observe então que há uma troca, né? Do NPN para o PNP. É uma troca de polaridade de correntes e tensão, tá? Essa é uma coisa que vocês têm que lembrar, tá? Deixa eu ver próximo slide. Então, para explicar outra coisa, tá? Para explicar os modos de operação. Que modos a gente pode trabalhar com eles, tá? Eu apresento o modelo de Ebers-Moll, que são dois diodos. Esses diodos são intrínsecos dele, tá? Porque tem o quê? Há uma junção PN aqui, representada por esse diodo, e uma outra junção PN para cá, ó, aqui, representado por esse diodo. Associado a esses diodos tem duas fontes de correntes, tá? E aí, dependendo se você liga ou desliga esses diodos, você vai ter modos de operação que vão ser exibidos a seguir, tá? Observe novamente que há uma troca da polaridade dos diodos e das fontes, tá? Pro NPN e pro NP. Essa é uma diferença, então, a diferença básica entre eles, tá? Muito bem, então vamos ao transistor NPN, perfeito? O NPN, né? Ele é formado aqui pelo P, N e o N, tá? Apresenta aqui dois diodos intrínsecos, né? No mais para cá, um associado à junção BC, tá? Um associado à junção BC e outro à junção BE. Perfeito? Então esse aqui, esse diodo ele pode estar conduzindo ou não, certo? Esse aqui pode estar conduzindo ou não, dependendo da tensão que você aplica, né? Dependendo da tensão que você aplica nos terminais. Off, né? Você pode ligar, há quatro possibilidades e elas são aqui listadas, tá? Então, na junção BE, essa aqui, tá? O diodo ele pode estar ligado, polarização direta, né? Ou desligado, polarização reversa, tá? Então, essas combinações, a gente tem quatro modos de operação do transistor, tá? Então, vamos a um deles, polarização reversa, reversa nos dois, tá? Os dois estão desligados, tá? Off aqui e off aqui, perfeito? Quando os dois estão desligados, a gente está na região de corte, modo de corte, tá? Ou seja, o transistor está desligado. Quando os dois estão ligados, tá? Diretamente polarizados, a gente está no modo de saturação, tá? Região de saturação. Quando acontece que a junção BE está ligada e a outra desligada, tá? A BE por quê? Porque olha só, essa aqui, quando esse diodo está ligado, tá? Ele segue o sentido da corrente de emissora. Então é diretamente aqui, ó. É direto. Perfeito? Então ele está ativo direto, esse cara aqui fica desligado, essa fonte morre também. Perfeito? Então esse é o modo ativo direto. Agora, se fizermos o reverso disso, né? Então, em vez de desligamos esse diodo, essa fonte, né? Em consequência, e ligamos esse aqui. Só que esse aqui tem corrente reversa à de coletor, ó. Então é ativo reverso. Então esses são os quatro modos de operação do NPN. O PNP também funciona de forma similar, tá? Então ele tem duas junções. Se você desligar as duas junções, tá? Reversa, reversa, você está na região de corte. Se você ligar as duas junções, tá? Como é que eu sei? Se a tensão for positiva aqui. Se a tensão for positiva, por exemplo, se eu medir aqui e der 0,7 volts, está diretamente polarizado, ou seja, essa junção está ligada. Esse diodo está ligado, está diretamente polarizado.
Se os dois estiverem diretamente polarizados, eu estou na região de saturação. Se, olha aqui, esse aqui, o EB, né? Mudou a polaridade das letras aqui. O EB está ligado, esse cara está ligado, né? Esse aqui desligado. A fonte ligada, né? Aí também está desligado, porque a corrente aqui vai ser zero, então desliga esse aqui, fica esses dois. E ele segue a corrente de emissor diretamente, então. Ativo direto, tá? Se eu trocar, né, inverter essa lógica, ou seja, eu ligo esse aqui e desligo esse. Consequentemente, essa fonte aqui vai também estar conduzindo, essa aqui está desligada porque não passa a corrente, né? Zero. E a corrente é reversa à de emissor. Ou reversa aqui a de coletor, né? Já que aqui fica em aberto, não passa a corrente, esse modo é ativo reverso. Perfeito? Então, esses são os 4 modos. Vai ser cobrado no exercício, né? De operação do transistor, tá? Perfeito. Então, vamos, deixa eu ver. E já vamos a ela, né? É o último slide. Então, essa seria uma breve revisão do transistor, tá? Do PNP e do NPN, que só vai ser usado. Simulamos no PSIM na aula passada. Agora o PSIM ele tem suas limitações e por isso a gente vai usar o LT Spice. Perfeito? Então vamos abrir o LT Spice. Muito bem, supomos que todos consigam chegar aqui, tá? Tem o link para instalar ele, tá lá no Moodle, tá? O LT Spice. Deixa eu ver aqui. Teste. Então, para baixar o LT Spice, temos o link aqui, tá? Então, você simplesmente vai clicar nesse link, vai abrir e baixar, tá? Então, tem versão aqui para Windows, Mac, Linux, você vai usar algum tipo de virtualização, você também vai conseguir rodar lá, tá? Perfeito? Então, essas seriam as formas. O processo de instalação eu não vou mostrar aqui, tá? Que eu acredito que seja simples, tá? Que todos consigam fazer isso. Se alguém tiver dúvidas, tá? Problemas, é só mandar uma mensagem via e-mail, ou no chat ali, ou no fórum, tá? Então, ver aqui, instalação, como instalar ele. Tem até aqui um tutorial, ó. Tem até um passo a passo aqui. Nada demais, ó. Bem simples, tá? Então, LT Spice instalado, o que a gente vai fazer é usar aqui a questão, né, de sandbox, né? Então, essa questãozinha de testes aqui, não vale nota, tá? Só para a gente fazer aqui durante a aula, tá? Então, a gente vai montar esse circuito e responder esse questionário aqui, tá? Então, aqui são duas tensões que eu vou aplicar na fonte, 5 e 10, e aí vamos fazer medições, tá? Observe que isso aqui é um exercício análogo à montagem na bancada, tá? Então, você montaria esse circuito na bancada e faria várias medições e aí tiraria conclusões, tá? Por exemplo, aqui, a partir dessas medições, você viria se está diretamente ou reversamente polarizado, né, a junção aqui, né, a polarização da junção BE, e aí você teria como escolher o modo aqui de operação desse transistor com essas condições de tensão, tá? Muito bem, então vamos montar este circuito no LT Spice, tá? Então vamos abrir o que é o LT Spice. Primeira coisa, tá? Vamos criar aqui um novo esquemático. Caso a sua cor de fundo não seja essa, tá? Tem como vir aqui em preferências de cor, tá? Se você vier em esquemático, preferência de cor, você tem como escolher aqui uma cor diferente para o background, tá? Eu coloquei aqui branco, tá? Mas você poderia trocar aqui a cor para uma outra qualquer, tá? Perfeito? Então, se você simplesmente instalou, vai vir com uma outra cor. Eu já troquei ela de branco e outra coisa que eu fiz aqui é mostrar o grid, tá? Então, eu clico aqui e vi o grid, ó. Tá vendo? Sumiu o grid. Viu? Né? Eu clico o botão direito aqui na tela, ó, no meio da tela, viu? E eu clico aqui, grid, tá? Tá vendo? Aparecem os pontinhos. Muito bem, então, agora o primeiro passo, tá? Aberto o simulador, é montar o circuito, né? Para isso a gente pode vir aqui tem alguns componentes, tá? Por exemplo, o resistor já tem aqui, então vamos
Colocar os dois resistores, tá? Nenhum segredo aí. Posicionar resistores. Tá? O transistor, tá? O transistor ele já não aparece aqui. Aqui já vai ter que clicar nesse desenho, component, tá? Eu vou clicar aqui. E aí eu vou botar o tipo do transistor que eu quero, tá? No caso é um NPN. Dito NPN, dou um OK, ele aparece aqui o NPN. Ó. Então eu posiciono ele de algum lugar adequado, tá? E dou um ESC some aqui. Então o próximo passo vai ser o quê? Uma fonte de tensão, tá? Então eu clico novamente ali e eu boto voltage. Voltage, né? Então aparece ali a fonte de tensão, ela pode ser de vários tipos, a gente vai configurar depois, tá? Então coloca aqui a fonte de tensão, ESC. Tá praticamente pronto, tá? Falta agora só uma referência que eu vou usar aqui, um ground, tá? Que vai estar colocado aqui. Muito bem, então os componentes estão inicialmente posicionados, tá? O próximo passo é conectar. Para isso eu venho aqui com o lápis, tá? Clico no lápis e aí eu faço as minhas conexões, tá? Seguindo o desenho lá do questionário. Essa configuração de polarização fixa, estou simplesmente conectando aqui os componentes. Perfeito. Então, finalizamos aqui, sem grandes segredos, tá? O esquemático. Montamos aqui o circuito. Agora falta o quê? Eu preciso colocar os parâmetros, tá? Os parâmetros do meu circuito aqui. Então, primeiro eu vejo que eu tenho que medir com 5 volts. Eu posso clicar em cima da letra, ó, tá vendo? Eu vou clicar em cima da letra aqui, com o botão direito do mouse, tá? Em cima da letra, daí eu coloco 5. Então, coloquei já 5 volts nessa fonte de tensão, tá? Próximo passo é o quê? Nesse resistor, né? Eu posso trocar o nome. Posso vir aqui, né, em cima da letra R1, eu clico com o botão direito e ele abre essa janelinha, eu boto, por exemplo, o resistor de base. Mesmo eu faço aqui, ó, resistor de coletor. Feito. No outro aqui embaixo eu coloco o valor desse resistor. Para mim é 470K. Primeiro, né? O resistor de base. E o outro é o resistor de coletor 120 ohms. 120 ohms. Então, configurei os dois resistores, configurei a fonte, falta configurar o transistor, tá? Então, o transistor eu vou pegar aqui nesse lugar, tá? Se eu pegar aqui na letra, eu vou só trocar o nome dessas letras, tá? Eu quero achar no banco de dados aqui, na base de componentes do LT Spice, eu quero encontrar o BC546B. Então, novamente, tá? Clico aqui, vou com o mouse aqui, clico no botão direito. Vai abrir essa janela e eu vou aqui, Pick New Transistor. E aí, pronto, agora é só achar nesta lista o transistor em questão, tá? Então ele deve estar por aí. BC546B. Tá aí. Ele já me informa, é do tipo NPN, né? Vai ter do PNP, tá? Perfeito? Acho ele aqui, dou um OK. Perfeito. Então, essa é a etapa de montagem do circuito. Coloquei meus componentes, configurei o valor deles, tá? Agora a gente vai para a etapa de simulação. A simulação em questão que a gente quer é do ponto de operação, tá? Então, há uma forma de fazer isso, é clicando aqui no diretiva, né, do Spice, diretiva do Spice, e aí eu vou dizer o tipo de comando que eu vou querer, que é ponto de operação, tá? Então, clico aqui e está pronto o meu circuito para simular, tá? Então, agora eu já posso clicar em simulação, clico aqui, Run Simulation, e ele vai já mostrar as tensões de nós, tá? Corrente aqui no resistor, já mostra o valor da corrente de coletor, corrente de base, da fonte, ó. Perfeito? No transistor ele já mostra a corrente de coletor, a corrente de base, corrente de emissor. E aqui eu vejo que tem a tensão nos nós, ó. Nó 01, nó 02, nó 03. Eu não sei quem é que são esses nós. Eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso vir aqui e colocar um label net. Eu posso
nomear esses nós. Então, eu vou chamar de V1, certo? Um nó associado aqui à minha fonte de tensão. V1 eu coloco ali, dou um ESC, clico aqui de novo, tá? E eu boto C. C de coletor, tá? C de coletor, eu vou clicar aqui no coletor do meu transistor, tá? Para saber a tensão de coletor. O mesmo faço para a base, tá? Então, venho aqui, coloco o B e simulo novamente, perfeito? Simulo novamente, agora eu vejo, ó, V de V1. Tensão em V1, V de V1 nesse ponto é 5 volts, exatamente o que eu tinha configurado, tá? Agora a gente tem aqui a tensão de base, tá? VB, deu essa tensão, e a tensão de coletor, que está aqui nesse ponto, tá? A tensão nesse ponto é essa tensão aqui, 4.6, tá? Perfeito? Com relação a que tensão é? Com relação ao meu ground, tá? Tá aqui o meu ground. Então, daqui até aqui é a minha tensão de coletor, tá? Perfeito? Então, assim eu já consegui simular, né? Configurar meus componentes e eu consegui obter alguns valores do simulador, tá? E agora a gente pode fazer o quê? Partir para responder o questionário, tá? Então, eu abro aqui o meu questionário e vejo que tem alguns valores que pede para ser medidos, tá? Um deles é o VBE, tensão base emissor. Como ela aqui, o emissor está no zero, tá? É a própria tensão de base. Então, simula aqui novamente. Ele aparece aqui, ó, tensão de base é essa daqui, tá? Muito bem, eu coloco aqui essa tensão. Problema, tá? Ele mostra aqui que está em milli, tá? Ou seja, seria 664 milli. Essa tensão, ó, não é 0. É 664 milli, tá? Como isso aqui é uma analogia com a medição do multímetro, no multímetro a gente vai ter várias escalas, tá? Então, qual a escala que eu usei para medir isso? A escala certa é a mais próxima acima do valor, tá? É a mais próxima acima do valor. Então, se eu, por exemplo, medir 2,5 volts, a escala é 20, né? Que é a mais próxima. Nesse caso, medir 0,6 volts, a escala mais próxima, e acima do valor de medição é 2 volts. Então, dessa forma, a gente responde aqui essa escolha da escala, tá? Tensão VBC. Tensão VBC. BC, tá? Muito bem, essa tensão a gente pode pegar a tensão de C menos a tensão em B, tá? Fazer um menos o outro. Eu posso pegar e ter aqui meu valor e pegar e fazer um menos o outro, tá? Fazer um menos o outro na calculadora, tá? Agora, o que eu vou mostrar aqui é um recurso de fazer medição no próprio LTSpice, usando diretivas, tá? Então, clica novamente aqui no OP, tá? Para colocar uma diretiva, e a diretiva vai ser ponto .mes, de medição, tá? E eu vou colocar, então, o nome dessa minha medição, que vai ser VBC, né? VBC. Eu quero saber do VBC, exatamente. Então, VBC é um parâmetro, E agora eu coloco as minhas duas variáveis. Então, aqui vai ser a tensão no ponto C, VBC, não, a tensão no ponto B, menos a tensão no ponto C, tá vendo? Então, o VBC é um parâmetro, tá? E ele pega a tensão mostrada antes nesse nó, menos a tensão nesse nó aqui. A gente coloca ele em qualquer lugar, tá? Esse é possível até, olha, abre outra janela, se clicar, né? O tipo, né? Uma janela um pouco diferente. Muito bem. E aí eu vou simular novamente, tá? Simulo novamente, onde é que aparece esse resultado, tá? Ele não vai aparecer aqui. Eu venho, clico no botão direito, View, e, ó, Spice Error Log. Nesse Spice Error Log ele vai aparecer para mim aqui embaixo, ó.
VBC é igual a VB menos VC. E aí eu já tenho o valor pronto para jogar no meu questionário, tá? Aqui no Moodle tem que cuidar com a vírgula, tá? Ele aceita, não aceita ponto, tá? Ou pode dar problemas. Agora aqui a escala já não é 2, tá? Porque 4 está acima de 2, então eu medi na escala de 20, tá? Perfeito, atenção, VCE é outra que está sendo pedida, tá? A VCE é o próprio VC, tá? Porque o E é 0. Então é a própria tensão VC. A tensão VC medida aqui é essa aqui, ó, 4,67. Então colocamos aqui 4,67. 4,67 e a escala novamente precisa ser de 20 volts, tá? Não temos como medir numa escala inferior a essa aí. Perfeito, então o primeiro campo está respondido, tá? Como é que faz o próximo, que é 10 volts, tá? O próximo é 10 volts, fecha aqui, clico com o botão direito aqui e aperto e digito 10, tá? Que é a próxima tensão, simulo novamente, tá certo? Simulo novamente e aí eu já consigo colocar alguns valores, tá? VB, eu sei que é o VBE, VB, porque o E está no zero, tá? Então é o próprio VB. Veja que mudou, né? 686, vírgula. 6, novamente, essa tensão é muito baixa, essa aqui tá ok. Qual é o próximo que eu já posso? O VC já me sai aqui, que é o VCE. VCE. Coloco o VCE e medição não pode, tem que ser 20, né? Faltou então o VBC, esse VBC está lá no meu log, eu posso vir por aqui, ó, log, tá lá, menos 8. Copio e colo esse menos 8 lá, boto uma vírgula. Entendi. Perfeito, então o primeiro quadro, duas medições de tensão, eu acabei de fazer, tá? Então esses são, é uma simulação, tá? De um exercício de bancada, no qual você montaria isso lá na bancada, no protoboard, você faria as medições, e aqui você tem as escalas que você utilizaria para fazer as medições. Muito bem, então, com base nas medições, a gente pode responder a segunda tabela, tá? Que é o tipo de polarização da junção BE e da junção BC, tá? Então, a junção BE é esta aqui. As duas são positivas, tá? Então, estão diretamente polarizadas. Essa aqui. A junção BC, tá vendo? As duas tensões negativas. Então, os dois estão reversos. Reverso, reverso, e essa configuração, para mim, me dá o modo ativo direto, tá? Então, respondido aqui o modo ativo direto, vamos para as próximas medições, tá? Então, medição nas resistores, tá? Agora a gente vai medir a tensão dos resistores. Para fazer isso, a gente vai usar novamente aqui o esquema de medição, tá? Então, eu venho e... Eu posso até copiar, tá? Então, eu clico, vamos fazer aqui um exemplo de copiar, tá? Então, Ctrl C, digitei Ctrl C, tá vendo que ele apareceu esse símbolo aqui de copy, tá? Então, clico no que eu quero copiar e clico até onde eu quero copiar. Dou um ESC que sai desse comando de copy, tá? E agora eu venho aqui, clico com o botão direito, ele vai abrir essa janela, tá? Tá vendo que abriu um pouco diferente? Eu posso pegar e modificar aqui. Então, eu quero VRC, né? Vamos pegar no resistor C. Neste resistor, então, o que eu tenho que fazer é essa tensão menos essa. Então, é V1, tensão em V1 menos a tensão em C. Perfeito? Então, fiz o meu cálculo para fazer a medição nesse ponto. Tá? A outra medição que eu preciso fazer é no RB. Então, similar, tá? Ctrl C. V, não precisa fazer Ctrl V, tá? Só clicar, né?
Clico o botão direito, já vai abrir essa janela aqui, e aqui eu tenho o RB, tá? Tensão em RB. E aí eu troco o VC por VB. Ok, e aparentemente estou pronto a fazer as medições, tá? Então, volto aqui para o 5, eu posso ficar no 10. Vamos começar com 5 novamente, simulo, né? E aqui onde é que vai estar? Vai estar lá no meu log aqui, ó. Então tá aí, ó. RB deu esse valor, 4, né? 4, 5, né? 4,3, a escala vai ser 20, né? Botei aqui 4,3. Minha escala de 20, agora vem no RC, tá em milivolts, tá? O RC está em milivolt, então é 329, tá vendo? 329 milivolts. Bota a vírgula no lugar adequado e minha escala não é muito pequena, tem que ser essa, né? Perfeito? Então, respondi este caso aqui. Vamos somente alterar a tensão agora de entrada para 10. Vamos novamente. Essa janela, por enquanto não, né? E eu venho para onde agora? View e log de erro aqui. Na verdade é um log da simulação, tá? É ali que ele joga a saída da simulação, incluindo aqui como ele resolveu e tudo, tá? Muito bem. Então, o que ele pede? RB. VRB, tá aí, 9,31. 9,31. Ela ainda fica 20, tá? E o VRC tá lá, 741. Tranquilo, então foi esta forma que eu resolvi, né? Medindo ali, pode ser feito de outras formas, talvez. Mas essa é uma forma prática, você pode usar uma calculadora, né? Só cuidar para a tensão na escala de medição é a mais próxima acima do valor medido, tá? Tem que estar acima. Beleza, agora falta, né? Com base nesses valores, a gente poderia calcular as correntes, tá? Então, tem um RB, a corrente no resistor RB, a tensão em RB dividido pela resistência, tá? O mesmo para o IRC. Porém, no simulador já ele fornece esses valores, tá? Se você simular aqui, tem ó, o IRC e o IRB, tá? Então, vamos lá, 6. Isso aqui é para 10 volts, só tem que tomar cuidado. Então, para 10 volts eu tenho 6 mili, tá? 6 miliampere para o RC. Boto 6 aqui. E para o RB eu tenho esse aqui, 19, tá? É 19 micro. Cuidar com essa equação, né? No lugar do ponto, botar vírgula. Outra coisa que pede, então, é a relação entre eles, tá? É um ganho, tá? É aquele ganho beta. Esse aqui é o ganho beta medindo, tá? Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar e dividir na calculadora, tá? Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Boa noite. Muito bem. Continuando, então, a gente tem o quê? É dividir um pelo outro, tá? Esse é o ganho aqui de corrente. Um dividido pelo outro, tá? E como é que eu posso fazer isso? Pela calculadora, ou se não, eu vou aqui no meu LT Spice, tá? No LT Spice eu tenho como é que eu vou fazer isso aqui no LT Spice, tá? Eu vou usar as mesmas diretivas.
Em vez de usar aqui esses dois, eu vou usar lá, então, a divisão de corrente. Para isso, eu clico aqui na diretiva, tá? Boto ponto minhas. Eu boto o valor, tá? Aqui no caso vai ser um ganho, chamo de ganho. Ganho beta, tá? Eu sei que eu ganho beta. Parâmetro, tá? Quais são os parâmetros, tá? I é o IRC, então é corrente no resistor C, dividido, aqui com corrente no resistor C, dividido pela corrente no resistor B. Perfeito, então eu tenho aqui a minha medição feita, tá? Deixa eu só mover isso aqui. Se eu quiser mover, eu clico aqui nesse, consigo mover minhas diretivas, tá? Então é o seguinte, fiz aqui o cálculo do ganho B, ou ganho beta, tá? Caso vai ser aquele ganho beta que a gente definiu na aula passada. Nesse caso aqui, então, a gente vai simular novamente, ele vai aparecer no log de saída, tá? Clico aqui, fecho esse cara, view e log, tá? Então tá aqui no log, aparece ganho B, ó. Este é o valor, 311, tá? 311,973. Vou só mostrar aqui, então tá isso aí, 973, esse é o ganho que eu calculo. Eu ganho beta, tá? Outra coisa é que ele mostra, o LT Spice, ele mostra as condições aqui do transistor, tá? Então se você ver aqui o ganho beta em DC, tá? É esse aí, ó, 312, ele arredondou, a gente achou 311,9. Então é o ganho beta, tá? Esse é o ganho beta ali. DC, tá? Em CA tem outro ganho, tá? Que envolve as capacitâncias que estão aqui. Mas esse aqui, ele não vai entrar em detalhes nesse esquemático, tá? Nessa aula. Você precisa saber aqui o ganho, né? Aquele ganho beta é a corrente de coletor dividido pela de base, né? Muito bem, fiz isso para 10 volts, agora eu vou fazer para 5, tá? Estou sendo nessa ordem. Mudei, agora é só simular novamente. Ele vai aparecer com os valores do resistor, né, do RC. Vou copiar e colocar lá, tá? Deu 2,7 mili. E a corrente aqui da base deu 9, né? 9,2 microampere. Venho lá no view, né? O meu log, e eu obtenho aqui o ganho beta, né? 997. R$ 197,6, tá? Então tá aí obtido desta forma, tá? O ganho de corrente, o beta. No modo ativo, né? No modo ativo direto. Tá certo? Então esta aqui é a forma de resolver, né? Eu vou, antes de submeter, para verificar se está tudo ok, né? Cuidar aqui da vírgula, colocar ponto, né? Não colocar ponto, cuidar aqui das escalas. A princípio, né? Está tudo ok. Eu vou então submeter essa aqui, finalizar a minha tentativa. Aí ela salva, né? Eu posso aqui enviar, tá? E ver se eu obtive sucesso, né? Então, segundo o gabarito está tudo certo, perfeito? Então essa é uma questão aqui de amostra, tá? Então vocês podem pegar e fazer ela, tenta fazer ela ali, e depois vai lá e resolve o questionário, tá? Observem que uma vez montada essa simulação, tá? Repetir
Então, repetir aqui a simulação é fácil, tá? Para outros valores, tá? Então, se eu quiser aqui botar 15, tá? 15 volts, outros valores, tá? Facilmente eu consigo trocar isso, tá? Tá aí vendo? Então, 15 volts e aí eu obtenho já os valores aqui para preencher outra tabela com 15 volts, tá? O mesmo se aplica para os valores de resistor, tá? No próprio exemplo, tá? Eu uso a diretiva parâmetro, ó, tá vendo? Parâmetro e aí eu coloco os valores das resistências, tá? Isso também pode ser feito. Como é que eu faço isso, né? Então, no componente, tá? Em vez de eu colocar o valor de 15, por exemplo, eu tenho que colocar entre chaves uma variável para esse valor, tá? Então eu vou chamar de VCC. Então, para essa fonte eu defini uma variável chamada VCC. Então o VCC vai ser o valor dessa tensão. Clico aqui na minha diretiva, boto aqui ponto parâmetro, né? E aí eu vou dar o nome para ela, que é o mesmo que eu usei lá, VCC igual a 5. Aqui eu só preciso agora mudar essa linha, tá? Onde é que eu defino todas as minhas variáveis e aí altera todo o meu circuito, tá? Vou simular aqui só para verificar. Vou ver que são, ó lá, V é 5, tá? Então eu obtive aqui a tensão nesse ponto é 5, exatamente definido por aqui, tá? O mesmo pode ser feito para as resistências, tá? Então, clico aqui, em vez de botar 470, eu boto entre parênteses RB, tá? Então, entre parênteses, entre chaves, né, desculpa. Entre chaves eu coloco aqui a variável, o nome da variável, tá? Mesmo eu coloco aqui. Entre chaves, RC. Eu preciso definir aqui embaixo quais são os valores de RC, né? Vamos só pegar nesse modo aqui. Então, RB vai ser igual a quanto? 470, tá? 470K. E o RC vai ser igual a 120. Ó. Perfeito? Então, esses são os valores aí do resistor, tá? Definidos. Posso simular e aí eu verifico, né? Tá tudo ok, né? Exatamente, bateu com os valores que eu tinha atingido antes, né? Por exemplo, esse aqui, 0664, Então, exemplificando, então, uma forma bem prática como usar o LT Spice. Com esse conhecimento que apresentei aqui do LT Spice, vocês vão ser capazes de resolver o questionário, tá? Questionário D. Que está apresentado aqui, tá? Então, vem lá, questionário D, ele tem 4 questões, tá? Cada questão, vocês vão fazer 2 medições. Então, é uma configuração aqui, muda a configuração, tá? Adiciona o resistor aqui embaixo, muda os valores, né? E aí você preenche. Isso aqui seria como um laboratório, né? Que você iria lá medir lá na bancada, montar no protoboard esse cara aqui, para esse transistor, tá? Então, no PC a gente viu como simular um transistor com valor de tensão de VBE, né? Esse VBE aqui, fixo, né? Aqui a gente vê que o transistor real, né? Modelado aqui no LT Spice, aumentando a tensão de operação, aumenta essa tensão VBE, tá? Aqui muda o que? Vai para um PNP, tá? Então, é o similar ao 1, tá? Polarização fixa. Só que aqui é para o PNP, tá? A corrente vai entrar nele, passa aqui nesses resistores, tá? E também uma configuração similar a 2, só que agora com o PNP, tá? Então são 4 circuitos, 2 de cada, né, para cada tipo, e aí vocês resolvem e simulam ele utilizando o LT Spice, perfeito? Bom, para a aula de hoje, tá? Teria isso, né? Eu peço que vocês fiquem atentos, tá, com esse negócio da DNP. Ainda está aberto, tá, para fazer a alteração de turmas. Deixa eu só mostrar aqui. Administração de turmas. Onde é que tá? Acho que é a primeira, né? Esta aqui, ó, tá vendo? Eu já fiz a movimentação de alguns alunos, tá? Então, esses 7 alunos aqui,
é que estão na DNP, tá? Caso desistam da DNP, me informe que eu simplesmente clico aqui e mudo de caráter, tá? O presencial aqui já mudei, são essas pessoas, tá? E não tem como mudar aqui, tá vendo? Fiz então a alteração, esse pessoal aqui fiz com base lá na enquete, fiz com base nos questionários, tá? E também os questionários aqui têm datas, tá? E esses 4 questionários. E se o pessoal não responder aqui, eu vou automaticamente mudar, tá? Então, pessoal que desistir não mostrar sinal de vida, a gente também tira e joga para o presencial, tá? Perfeito? Então, essa seria a aula. Felizmente, o pessoal não quis participar, tá? Teve gente que entrou e saiu, sem problemas, tá? Vai ficar gravado aí. E até a próxima, então, pessoal. Valeu!